Então, o desejo, ele é muito importante para você entender o samsara. Eu não estou dizendo que não podemos desejar nada, não é isso. Podemos, devemos, mas como é que eu desejo? Eu desejo, mas eu sei que as coisas são impermanentes e eu preciso me relacionar com essas coisas de maneira saudável, de maneira correta. Então, o desejo, que é o título que Gil de Carvalho, eita, cadê ele? Gil está aí? Que é o meu pai, ele colocou no cartaz. O desejo é o guia da ação. Guarde isso, leve isso para você. O desejo é o guia da ação. Se eu tenho desejos, eu vou agir. Ou para construir ou para destruir alguma coisa. Então, o desejo é o guia da ação e a qualidade do desejo determina a qualidade da sua ação. E a qualidade da sua ação, juntamente com tudo que existe, momento a momento, forma a sua vida, minha vida. Repito sim. O desejo é o guia da ação. A qualidade do desejo determina a qualidade da minha ação. A qualidade da minha ação determina a qualidade da minha vida. Mas lembre-se que esses desejos, essas ações, elas são fruto de um processo interno, de nossas vivências, daquilo que nós temos dentro de nós mesmos, de uma base. E essa base é que nós chamamos de karma. Essa base me leva sempre a agir, entender, pensar e sentir as coisas dessa ou daquela maneira. Um dos primeiros sutras do Buda, o primeiro sermão do Buda, depois da sua iluminação, foi sobre as 4 nobres verdades. Nesse primeiro sutra, nesse primeiro texto, no primeiro sermão do Buda, o Buda diz: o sofrimento existe. O sofrimento tem uma causa. Ele pode ser evitado e para evitar existe um nobre caminho óctuple. Então tem um sutra, que é o sutra colocando a roda do Dharma em movimento. Nesse sutra, o Buda diz: é tudo. O Buda diz: é este desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhada pela cobiça, pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali. Isto é, o desejo pelos prazeres dos sentidos, o desejo por ser, o desejo por existir, ou o desejo por não ser, o desejo por não existir. É importante frisar. Não estamos dizendo aqui que nós não devemos ter desejo. Repito. Podemos, faz parte da natureza humana, mas nós devemos saber se relacionar com esse desejo. E uma coisa que nos ajuda muito a guiar os nossos desejos é entender que se a gente de repente fica muito refém de um desejo e a gente sempre fica alimentando aquilo, chega uma hora que aquele desejo ele cresce tanto que nós vamos ter que fazer coisas inimagináveis para poder sentir de novo. Então nós precisamos entender nossa ação, nosso desejo, porque essa ação que nós temos, essas atitudes, elas são influenciadas por um conjunto complexo de coisas. Existe uma estrutura complexa de coisas que me faz agir e desejar as coisas.
Ou seja, nós temos principalmente duas estruturas. Desejo e apego e aversão e repúdio. E aí o que é que vai acontecer? Nós também temos sentimentos de culpa, remorso, saudade, orgulho e outras. Imagine você, simplinho aqui, de boa. Eu sinto o cheiro de uma comida, aí já me dá vontade daqui. Vou falar baixinho. Imagine quando o camarada morre, se não tiver equilibrado. Volta. Perambula de novo. Isso é o samsara. Eu me lembro que uma vez eu fui... Eu tenho uma avó, ela tem 90 anos. E eu fui buscá-la, né? Buscar ela e minha tia, que estavam na casa do meu tio. E quando eu cheguei, meu tio vinha descendo com elas. Ela entrou no carro, meu avô entrou no carro, minha tia entrou no carro e meu tio ficou do lado de fora, né? Na janela do carro, conversando com a gente. E minha avó, é a última vez que eu lhe vejo. Eu não quero ir. Viva e vendo a pessoa. Então, pessoal, esse negócio de samsara é muito mais do que só nascer e morrer. Eu também me lembro, me lembro um pouco, mas eu me lembro que meus pais eles são separados. Eu me lembro que quando eu era menor, porque pequeno ainda sou, às vezes meu pai ia me visitar e eu dizia: não vá, não vá, não vá. Então, o samsara é muito mais do que só nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. O samsara é como essa forma que a gente tem de viver. E tem um comentário que quando a gente estudou esse tema pela primeira vez, já faz um certo tempo, aqui na Casa Templo, uma pessoa disse com razão: eu não escolheria renascer nessa situação que eu estou aqui e agora, nunca. Eu adorei esse comentário. Eu repeti, a pessoa disse: eu não escolheria renascer na situação que eu estou aqui agora, nunca. Exatamente, sozinho. O samsara é uma estrutura bem complexa. Por quê, pessoal? Não é necessariamente um querer consciente, muitas vezes. Nós temos uma base, uma estrutura de personalidade, nós temos determinados conteúdos internos que nós nem sabemos que nós temos. Nem sabemos como lidar com aquilo. Então, quando a gente simplesmente diz, eu não escolheria, repito, não é uma decisão 100% consciente, porque o que há é um influxo de coisas. Sabe aquela história cego de raiva, ou estava cego de paixão por uma pessoa? É um negócio meio parecido.
E tem determinados aspectos, nesse influxo de coisas que nós temos pouco controle sobre. Você já deve ter passado por essa, ter dito uma coisa e depois ter se arrependido, ter tomado uma atitude e depois ter se arrependido. Por quê? Porque vem um influxo, vem uma coisa muito forte. Quem estava no dia que a gente falou de karma, a gente falou sobre isso, a gente analisou um pouco sobre isso. Ou sempre, né, Luana? Isso mesmo. Então, o praticante espiritual, e a gente está aqui, é a nossa recomendação, nós que praticamos a espiritualidade, nós devemos ficar bem de momento a momento, instante a instante. Em outras palavras, é o nosso euzinho sendo puxado como um imã. No Dhammapada tem um trecho que o Buda fala que era como se nós estivéssemos indo atrás do nosso fruto preferido. Então, nessa história de Sansara, aprofundando um pouco mais, e aí falando não só, falando agora da morte física, toda essa estrutura, ela fica mais latente. Então, existe aí uma certa abstinência. Isso é muito forte. Quando eu vejo as pessoas saindo na rua, na quarentena, não é à toa, não. São várias causas, são vários motivos para eles saírem às ruas. Eu vou contar essa história de novo aqui. Já tinha passado mais de um mês da quarentena e a gente estava aqui em casa conversando, aí surgiu uma história de um sanduíche. Conversando, estava com saudade, não sei o que, lá a pessoa disse, não, estava com saudade do sanduíche lá, do... E quando a gente pediu que o sanduíche chegou, a pessoa quase se desmoronou. O cheiro, a comida, o sabor. É como às vezes eu vou comer o peixe com meu pai. Íamos, né? A gente fica ali, ó, alimenta a estrutura com emoção, com pensamento, vai alimentando. A gente sente saudade. E o Buda diz, e é um tema importante para quem desejar depois aprofundar esse estudo, o Buda diz que existem 12 elos. 12 elos que nos prendem no samsara, que nos faz renascer constantemente. O primeiro elo é a vidya. A vidya é ignorância. Mas não é qualquer tipo de ignorância. Fui procurar uma definição boa para a vidya, eu encontrei num site chamado nossacasa.net. A vidya é aquilo que nos impede de ver. Nós vemos, mas não vemos. Nós não vemos com clareza. Definição é: a vidya é um tipo específico de ignorância. Trata-se de uma mente de autoagarramento que motiva uma pessoa a criar ações causadoras de renascimento no samsara. Essa mente é chamada de ignorância, pois ela ignora a verdadeira natureza dos fenômenos e se agarra a eles, aos fenômenos, como se fossem permanentes e inerentemente existentes. Eu não sei o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, mas isso aqui
que eu estou dizendo, que a gente está analisando, é para a gente tentar se posicionar, enxergar, sentir, se relacionar com as coisas de maneira mais saudável. Então, a gente se agarra às coisas como se elas fossem permanentes, como se elas fossem para sempre. Mas as coisas, elas são interdependentes, elas são impermanentes e elas também são insatisfatórias. Então, assim, o que agrava a nossa situação é que nem sempre nós temos um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Tem um outro sutra chamado Despertar, que diz o seguinte: em certa ocasião, o abençoado estava entre os Vágias, no vilarejo de Banda. Lá, ele se dirigiu aos monges desta forma: Bicos, monges, é por não compreender, por não despertar para a nobre virtude, para a nobre concentração, nobre sabedoria, libertação, que perambulamos e transmigramos por um longo tempo, você e eu. Porém, quando há compreensão e o despertar para a nobre virtude, para a nobre concentração, para a nobre sabedoria, para a nobre libertação, então o desejo por ser, por existir, é destruído. O guia, que é o desejo e apego, para ser e existir, tem fim. Não há mais havia ser nenhum estado. Então, acho que já deu para a gente perceber algumas coisas que nos prendem nessa forma de viver. O Buda acabou de falar aqui no texto: desejo e apego. Nós nos confundimos, e é uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas só para citar e depois aprofundar um pouco mais. É que nós nos confundimos demasiadamente com essa nossa estrutura de personalidade, de emoção, de pensamento. A gente se identifica demais com as nossas identidades. Mas perceba que as coisas são impermanentes, então é natural que essa minha identidade também vá mudando. Lógico que as coisas não, quando se fala da nossa identidade, as coisas não podem mudar do dia para a noite. E aí eu acho interessante que as pessoas dizem: ah, beleza, eu sei que o samsara é isso, tal, mas o que eu faço para me libertar? As pessoas querem uma pílula para no dia seguinte já acontecer toda a mudança. Não é assim. Imagine só, se de repente eu for dormir agora e quando amanhã eu me acordar totalmente diferente. E ter alguns lapsos do passado. Como é que eu vou ficar? Então a mudança é gradual. Quem deseja mudança revolucionária, por favor, não pratique o Dharma, porque você vai se decepcionar. A mudança, ela é gradual, é de pouquinho em pouquinho. E o que valida as nossas mudanças
é passar pelas mesmas situações de antes e agir de maneira diferente. Então, quando as situações vão chegando e eu vou agindo de uma maneira diferente daquilo de antes, principalmente no que diz respeito às nossas atitudes negativas, eu estou falando, né? Aí realmente a coisa está funcionando, na prática está funcionando. Eu não posso jamais me colocar num lugar de querer que essa mudança venha logo. A mudança vem logo quando você se entorpece. Não, eu agora estou iluminado, então o mundo aí pode acabar. Aí vem alguém fala uma coisinha chata, aí a gente vai lá e pá, na pessoa. Então a mudança ela é vagarosa mesmo. E não importa quanto tempo demore as nossas conquistas. Então o Buda diz que é falando no texto ainda agora, no Sutra, o Buda diz que é através da compreensão, é através da virtude, é através da concentração, é através da sabedoria que essa forma sansárica de viver é destruída. Então, o sansara não é um lugar em si. O sansara não é o planeta Terra. O sansara não é este mundo. O sansara é o quê? O sansara é esta forma de viver. O sansara é essa forma de viver que estamos acostumados. O sansara está na base da nossa ação. Então, se você deseja sair do sansara, você não precisa desejar morrer. Porque tem, às vezes, essa falsa ilusão, né? Não, porque quando eu morrer vai estar tudo resolvido. Volta aí os exemplos que a gente deu anteriormente. Será que está tudo resolvido? Então, você precisa perceber o que é que você tem na sua base. E aí a questão é individual. Você que tem que ver o que é que tem nessa base que te faz sempre agir desse jeito ou daquele jeito. Você tem que ver essa basezinha. É essa base que leva a gente de um lado para o outro. Tem um sutra chamado Avareta. Vareta. Danda Sutta é o nome. O Buda diz: tal qual uma vareta que é jogada no ar algumas vezes, cai sobre sua base, algumas vezes cai de lado, algumas vezes cai sobre sua ponta. Do mesmo modo, seres obstruídos pela ignorância, ou seja, por não ver as coisas como são, e aprisionados pelo desejo, seguem transmigrando e perambulando. Algumas vezes, eles vão deste mundo para outro mundo. Algumas vezes, eles vêm de outro mundo para este mundo. Aí aqui tem uma coisa importante, que são duas formas de interpretar os ensinamentos. Aquelas pessoas mais céticas, elas colocam isso numa perspectiva mais psicológica. Ou seja, o que o Buda está falando
principalmente não, para essas pessoas, é de uma forma psicológica, emocional de viver. Mas tem outras pessoas, né, tem outros praticantes, outros estudiosos que dizem não, o Buda está falando realmente da existência de outros mundos. E aí existem muitos sutras budistas que falam sobre isso, né? Tem textos budistas que falam que existem 31 mundos principais. Dentro desses mundos principais existem outros. Eu acredito que nos ajuda, e aí, nessa perspectiva, é importante a gente ter o Dharma como remédio. Eu acredito que aquilo que vai nos ajudar é querer saber mais sobre essa perspectiva psicológica e emocional. Do que, não, peraí, eu vou fazer aqui uma tese, um doutorado sobre quais são os 31 mundos budistas. E a sua vida vai lá passando em você 31 mundos budistas. Não que não se possa fazer isso, se pode. Mas que eu esteja pelo menos num lugar melhor, mental e emocional, para poder fazer esse tipo de coisa, de estudo. Então eu gosto sempre de trabalhar nessa perspectiva. Na questão mental, na questão emocional. Se diz que num minuto só a gente pode passar por vários reinos de existência que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, nos sutras, como eu estava dizendo, os sutras que falam em outros planos, resumindo, eu coloquei... Depois eu posso até mandar no grupo de estudo quais são esses mundos. Então, se diz que existe 31 mundos de existência. Os seres ficam transmigrando nestes mundos de acordo... Manda sim, Luana. Os seres ficam transmigrando nestes mundos de acordo com o seu karma, com a sua base. Eles ficam o tempo de vida correspondente naquele mundo. Pronto, o nosso mundo aqui, planeta Terra, nós vivemos, vou botar aí, 90 anos. Quando o tempo de vida deles acabam, eles renascem no mundo correspondente ao quê? Ao seu karma, à sua base. Os seres renascem em cada um dos mundos de acordo com o fruto do seu karma. Em particular, aquele karma que amadurece no momento da morte. Aí já seria um outro dia, um outro tema. Uma coisa que alguém pode estar se perguntando assim, se eu fizer o bem a todos os seres, eu me liberto do samsara? Não. O samsara não é uma condenação para você se libertar dele. O samsara não é uma condenação e o prêmio que você tem para sair daqui é fazer o bem, não. É uma coisa... É muito boa essa reflexão. Que às vezes a gente vem com essa doce ilusão. Ah, eu estou em sofrimento, eu vou começar a fazer o bem a todos os seres, e aí eu vou sair do samsara, eu vou sair desse mundo de sofrimento. Na verdade, o que você está fazendo é criando um bom karma para você, você está criando mérito para você. Mas não quer dizer que você vai sair do samsara. Porque quando esse mérito que você tem acabar, aqueles karmas que ficaram ali embaixo, eles vão lhe puxar para determinada situação correspondente. Então, o samsara não é uma condenação e que o prêmio para sair dele é fazer o bem às pessoas. Fazer o bem nos ajuda a criar uma interdependência positiva. Fazer o bem nos ajuda
a ter uma interdependência positiva e ficar numa situação melhor que a gente começou falando. Situação melhor de quê? Mental, emocional. Para desenvolver qualidades internas. A gente pode resumir esses 31 mundos em 6 reinos também. 6 reinos de existência. Isso é bastante conhecido no budismo. Existem 6 reinos de existência. Existe o que a gente chama de reino dos deuses. Não é Deus na figura cristã. O reino dos deuses, ele é caracterizado, vamos caracterizar isso psicologicamente falando, tá certo? O reino dos deuses, ele é caracterizado pelo reino dos desejos satisfeitos. Você deseja, as coisas se concretizam. Isso pode ser comparado um pouco com nesse momento que a gente vive, nessa forma de viver que a gente tem, é com dinheiro. A pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem dinheiro e aquilo que ele deseja existe, se ele tiver dinheiro em quantidade suficiente, ele adquire. Então, o reino dos deuses. O reino dos desejos satisfeitos. Às vezes eu gosto de dizer assim, eu sou uma pessoa barata. Eu não tenho muitos desejos. Aí tem o reino dos desejos, o reino dos semideuses. O reino dos semideuses é marcado pela inveja. Vamos pensar na Terra, certo, galera? Não vamos... Só daqui não, vamos pensar aqui. Dizem que no reino dos semideuses, olha que bacana, no reino dos semideuses, nasce uma árvore e essa árvore brota frutos e esses frutos realizam todos os desejos. Só que tem um problema. Os frutos ficam lá no reino dos deuses. Mas ela nasce no reino dos semideuses. Dá uma confusão esse negócio. Tem um reino humano, nosso, que é o reino marcado pelo desejo e pela aversão. Nós estamos nessa dualidade. Existe o reino animal, que é o reino do torpor mental, de limitações. Os animaizinhos, os bichinhos, eles nascem, eles comem, se reproduzem, descansam e morrem. Assim como os reinos anteriores, eles não conseguem praticar muito. Existe o reino dos espíritos famintos, que é o reino das pessoas que têm uma ambição muito grande, desejam muito, mas que não têm habilidade para conseguir o que deseja. E tem o reino dos infernos. O reino dos infernos ele é marcado pela raiva e pela desconfiança. Eu me lembro de uma pessoa que vinha aqui fazer o zazen, aí achava estranho ficar na porta. Ou vou ficar aqui na porta. Uma desconfiança, né? E a pessoa diz, não, e também quando eu atravesso a rua, eu fico olhando para tudo quanto é canto. Viver desse jeito é muito difícil. Então, nesses reinos, perceba que cada reino tem uma característica que lhe é peculiar. Então, se diz que a gente pode passear por esses reinos em questão de minutos. Foi outra coisa que a gente estava conversando um dia desse aqui. Estamos chegando ao fim. Mas
Enquanto a gente tiver essa base que a gente conversou hoje, de desejo e apego, toda essa situação, enquanto a gente tiver isso, não vai ter descanso para nós, não vai ter sossego. Sim, sim. Posso mandar o texto dos reinos. Pessoal, o Sansara é assim mesmo, sabe? Eu nem queria dizer isso, mas o Sansara é assim. Não importa a formação, não importa a formação que você faça. Não importa a formação acadêmica que você faça. Nós não vamos a lugar nenhum a não ser mais para dentro dele. Repito, o Sansara é assim mesmo. Não importa a formação acadêmica que a gente faça. Nós não vamos a lugar nenhum a não ser mais para dentro dele. No Sansara, a gente passa uma parte da vida construindo coisas que nos prendem e outra parte da vida tentando sair daquilo. O que mais me anima a não voltar por aqui era não ter que estudar matemática de novo. Veja como eu sofria. E eu tinha um tio que às vezes me ensinava, bem ignorante, ele dizia, burro, que bicho burro. Então, tem muito disso. A gente passa a vida toda construindo uma coisa e depois desconstruindo aquilo que construiu e que nos prendia. Na verdade, eu estou dizendo o seguinte, que não existe um ponto nessa forma de viver que nós temos que a gente consiga se estabilizar, que a gente consiga ter estabilidade. Não existe esse ponto que às vezes a gente deseja, e a gente deseja muito isso também. Muitas vezes a gente quer a prática espiritual para isso. Não, eu quero ter uma prática espiritual para eu ficar no ponto mais estável. Pode. Essa estabilidade, quando a gente se coloca, quando a gente se vincula demasiadamente com o mundo externo, com as coisas externamente, esse equilíbrio não vem nunca. Porque, como a gente já disse lá anteriormente, tudo que existe é impermanente. Então, é mais fácil a gente conseguir estabilidade não pelas coisas de fora, mas pelas coisas de dentro. E nós caímos, logicamente que nós caímos, nós escorregamos. Mas a gente consegue o equilíbrio de voltar a se levantar. Então, a gente deseja esse ponto de estabilidade, mas a gente não vai encontrar. Enquanto a gente depender dessa estrutura que a gente estava comentando, não vamos ter. Sabe aqueles desejos que as pessoas têm? Não, quando eu me casar... A pessoa se apaixona e, quando eu me casar... Não, quando eu arrumar um bom trabalho e tiver um bom salário, eu vou me estabilizar. Não, quando eu me aposentar, eu vou me estabilizar. A pessoa se aposenta, quando eu morrer, eu vou me estabilizar. Na verdade, a vida ela é impermanente, ela vem trazendo seus problemas. Então, o caminho para a estabilidade não pode vir do Sansara, não pode vir dessa forma de viver. Por quê? Porque a gente, de repente, se casou, arrumou um bom trabalho, tem um bom salário, está aposentado, conseguiu as coisas, mas quando a gente consegue as coisas, aquelas coisas que a gente conseguiu acionam coisas em nós e colocam todo esse processo em movimento de novo. Então,
Quando eu consigo alguma coisa, e eu comecei as reflexões de hoje falando um pouco disso, quando eu consigo alguma coisa, eu me coloco em um determinado lugar, daquele lugar eu vejo e eu desejo, repudio as coisas. Aí todo esse processo vai de novo, é alimentado. Então, assim, pelo que eu entendi até hoje, não existe essa questão assim que quanto mais eu vou renascer, é uma coisa que as pessoas pensam muito. Quanto mais eu renascer, mais eu vou evoluir e vou me livrar do samsara. Essa conta não fecha. O samsara ele é tipo um salão de festa. Nós temos conexões com esse salão de festa. Imagina um parque de diversão, cheio de brinquedos. Tudo que você puder imaginar de distrações, de entretenimento. E aí nós estamos nesse salão, querendo ir lá para a porta de saída, só que nós temos conexões com um monte de coisa. Por isso que eu também disse em um dado momento, anteriormente, que quanto mais para lá nós vamos, quanto mais interação nós temos, nós precisamos ter as interações, sim, porque somos seres sociais. Mas nós devemos saber como nós devemos nos relacionar, para onde é que nós desejamos ir. Então fica nesse salão de entretenimento e nós desejando sair algumas vezes. Eu só peço uma coisa, não deseje sair só quando você estiver triste. Deseje quando você estiver alegre, satisfeito. Então, assim, quando algumas pessoas estudam Sansara, às vezes nós vamos fazer esse estudo com algumas ideias que mais atrapalham a gente do que nos ajudam. Ideias do tipo, não, para eu sair do Sansara eu preciso pagar karma. Para me libertar do Sansara eu preciso primeiro pagar karma. Nessa perspectiva do pagamento de karma, que a gente já estudou, tem esse vídeo aí no YouTube. Nessa perspectiva de viver pagando karma, o camarada fica impotente e continua agindo sem entender necessariamente porque age dessa ou daquela maneira. Uma outra ideia que atrapalha muito é que algumas pessoas, infelizmente, elas têm a percepção errada de que a Terra é um lugar de sofrimento. A Terra é um lugar de prova. A Terra é belíssima, eu estava vendo os astronautas ainda agora ali. No espaço, vendo o planeta Terra redondo, azul, bem bonito. Eu acho que tem um comentário aqui. Tem um comentário da Ana. Ela diz, é uma pergunta, na verdade. Eu tenho uma grande dificuldade. Depois que eu casei, meu marido sempre pensa em fazer as coisas no futuro. Isso para mim é bem complicado, pois eu simplesmente vivi e fazia. Agora penso muito e sempre me sinto puxando o freio de mão. O que fazer? Eu vou pedir para tu ler de novo, porque eu não entendi uma parte aí, o meio. Eu tenho uma grande dificuldade. Depois que eu casei, meu marido sempre pensa em fazer as coisas no futuro. Isso para mim é bem complicado, pois eu simplesmente vivia e fazia. Agora penso muito e sempre me sinto puxando o freio de mão, entre aspas. O que fazer? Aí tem uma coisa interessante, que às vezes pode ter um equilíbrio aí. O equilíbrio no sentido de que uma pessoa quer sempre fazer alguma coisa agora
e o outro, e a outra pessoa, vamos fazer isso depois? Tem que ver se não existe esse equilíbrio. A melhor maneira de perceber se uma coisa deve ser feita ou não é ter noção do seguinte: se aquela ação que eu vou tomar agora, se ela provocar um mal-estar momentâneo, mas criar uma condição melhor no futuro, a médio ou a longo prazo mesmo, essa ação ela tem que ser tomada. Vamos dar um exemplo aqui. A gente mora aqui numa casa do primeiro andar, e a gente foi assaltado logo no começo do ano. E era uma coisa que a gente não queria. Era colocar grade. A gente não ficar engaiolado. Mas eu sempre dizia assim: existe alguma vulnerabilidade aqui. Aí, quando a condição foi mais cruel, a gente teve que fazer. Então, assim, é muito... A gente tem que ter cuidado, porque será que às vezes eu não estou muito... E essa outra pessoa não está me dizendo, ei, volte mais para cá? Ou se a outra pessoa realmente é assim, de não querer fazer, deixar sempre para depois. Porque no relacionamento, às vezes, tem muito disso, né? Um complementa o outro. Então, pessoal, a Terra, como eu estava dizendo lá dos astronautas, passando, vendo a Terra é um lugar lindo, a Terra não é lugar de sofrimento, não. A Terra nos oferece tudo. Temos água, ar, comida. Nós temos diferentes tipos de clima, diferentes tipos de solos, diferentes tipos de alimentos. Para quem gosta de fruta doce, temos muitas. Para quem gosta de fruta azeda, temos muitas. Então, a Terra nos oferece tudo que a gente precisa para viver. Não tem no planeta Terra, não tem na Terra nenhum mecanismo que nos obrigue a sofrer. A gente sofre porque a gente tem aqueles venenos mentais. Raiva, ganância, ignorância. Então, o que estraga a Terra não é o planeta Terra em si. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente confunde o Sansara com o planeta Terra. Não, pelo contrário, a Terra nos oferece tudo. Tire raiva, ganância, ignorância, a Terra vira uma terra pura. E às vezes as pessoas dizem, em algumas tradições, assim, você é o seu karma. No Dharma a gente escuta, a gente aprende que nós somos a natureza de Buda. Nós temos a mesma natureza dos mestres. Precisamos acessar. Para acessar, nós temos que... É um trabalho. O problema é que nós estamos muito presos, nos confundindo demais com as nossas identidades e não estamos percebendo que lá embaixo existe uma camada mais profunda que nós chamamos de natureza de Buda. E aí, dependendo qual seja minha situação, eu posso ter muitas camadas que me dificultam ver, encostar nessa natureza Buda. Essa natureza Buda, ela é tipo um quadro branco, ou aquele quadro de giz antigamente, que essa natureza ela é aberta. E por ser aberta, ela aceita história, geografia, matemática, português, química, física, biologia. Só que como um quadro, você consegue apagar essas coisas e ver o quadro em profundidade.
Então, nós estamos presos nessas identidades. E nessa identidade, realmente, é muito difícil de ver essa natureza nossa. Porque se nós fôssemos essa identidade não poderia mudar nunca, porque aquilo que é não pode deixar de ser. Aquilo que é e pronto. Então, para quem deseja sair do samsara, é exatamente isso. Exatamente. Nós nos confundimos com a superficialidade, mas nós somos, em essência, eu não gosto de utilizar a palavra essência, porque a essência tem algum componente, mas a palavra essência ajuda a entender. Nós somos, em essência, essa natureza aberta. Então, para quem deseja, e eu repito, isso não tem necessariamente a ver com religião. Isso tem a ver com espiritualidade. Para quem deseja uma outra forma de viver, uma outra forma de ver a vida, de entender, de se relacionar com tudo que existe. Por exemplo, o praticante do Dharma, a gente adota os preceitos e também faz uso do que a gente chama de as paramitas, as ações virtuosas, vamos dizer assim. Porque eu não posso ficar vivendo, pessoal, dependente desse fluxo que me arrasta o tempo todo. Às vezes eu acho que você já passou por essa situação de a sua raiva está sendo acionada o tempo todo, o seu desejo está sendo acionado o tempo todo, a sua inveja está sendo acionada o tempo todo, o seu sentimento de inferioridade sendo acionado o tempo todo. Então, quanto mais a gente ficar dependente desse fluxo comum, mais a gente vai para lá, mais a gente vai mergulhando nessa forma de viver, essa forma sansárica de viver. Agora, quando eu começo a adotar uma nova postura, uma nova percepção, um novo sentimento, isso é aos poucos, eu começo a ficar menos dependente do samsara. Eu começo a não ficar dependente desse fluxo comum. Os preceitos, na verdade, a sabedoria ela permite com que a gente vá emergindo, subindo um pouco mais para ver as coisas como são. Porque se eu estou no meio da confusão, eu não vou ver sempre as coisas como elas são, a menos quando eu tiver uma capacidade de respirar e ver melhor. Aí possa ser que eu veja com clareza. Mas se eu fizer um movimento de depender menos dessas condições, das condições que tiram emoções negativas e pensamentos negativos meus, é uma liberdade. É a verdadeira vitória. Então, a sabedoria ela vai nos colocando numa superfície, que é para a gente ver melhor. O problema é que, às vezes, a gente acha a conversa bonita. O problema é que, às vezes, a gente acha a conversa bonita e se dedica pouco. E essa é a diferença do praticante. O praticante da espiritualidade, ele não só acha a coisa bonita, como ele foca na liberação. Tem um monge budista das antigas, chamado Milarepa, que ele diz o seguinte: não há fim para objetivos mundanos. Eles só terminam quando você para. Enquanto estivermos envolvidos em todo tipo de ações e negócios, eles nunca terminam. O único modo é uma quebra limpa, pondo um fim à continuidade de todas essas preocupações. Vou fazer uma ressalva. Isso não quer dizer que devemos ser irresponsáveis com o planeta Terra, não devemos ser irresponsáveis com as pessoas dos nossos relacionamentos.
Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Pense sempre de maneira compassiva. Coloque sempre a compaixão, que dificilmente você vai errar. Eu queria encerrar com uma história. Eu gosto muito dessa passagem que eu vou falar aqui. Que reflete um pouco sobre essa questão de como sair dessa forma sansárica de viver. A história diz o seguinte. Uma vez, um praticante chamado Bharya aproximou-se do Buda e pediu um ensinamento. O Buda compartilhou. Quando você vê algo, só veja. Quando você ouvir algo, apenas ouça. Quando você provar algo, só prove. Quando você simplesmente experimentar algo e não tiver qualquer portanto, o sofrimento termina. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.